Conversas cruzadas e a troca de comando no Paraguai. Cristiano Rodrigues, Carlos Roberto Rodrigues, Vinícius Silva, Paulo Dias dos Santos, Mário Costa foram os telespectadores que mandaram suas contribuições pelo conversas.cruzadas@tvcom.com.br à disposição de você. E da mesma forma, segue aí o nosso Twitter para você ser um seguidor, @Conversa Cruzada. Venha com a gente e responda à interativa. Você acha que foi correta a forma como se retirou Lugo do poder? 84010360, opção 1 para o sim, opção 2 para o não. Onde estão as Forças Armadas Paraguaias? Não se viu um general, um coronel, a coisa toda resolvida no âmbito do Congresso, onde se percebeu que o Lugo não tinha mais do que 4 votos, a sucessão, as coisas que estão pela frente e mais uma indagação que deixei de um bloco para cá. A OEA e a ONU vão apenas assistir? Eu começo este bloco pelo Suano. Antes, eu vou responder a sua pergunta diretamente, mas antes quero fazer uma correção de talvez eu não tenha sido entendido em 2 coisas que eu falei. Primeiro, eu não estou dizendo que, eu não quis dizer que nós devemos ignorar o Paraguai, porque nós vamos ganhar, então pensando. O que eu quis dizer é que nós não devemos dar respostas de arrobo, ou respostas demagógicas ou ideológicas. Por quê? Porque se a nossa preocupação é o que nós podemos ganhar, isso é irrelevante, porque nós vamos ganhar sempre. O que o nosso raciocínio deve ser como instaurar o equilíbrio na América do Sul. Porque o equilíbrio na América do Sul é benéfico para o Brasil. Então o Brasil deve agir de uma maneira profissional em relações internacionais, não uma maneira ideológica. Foi isso, talvez não tenha ficado claro. Não, ficou claro aí. Eu acho muito correta essa posição. Nós temos que agir como democratas. Exato. Mas sem muita expansão, porque temos pouco tempo. Exato. Mas a outra coisa que é interessante, quando eu falei, e aí eu vou na questão do militar, tá? Quando eu me referi ao problema do Lugo fazer um governo paralelo, é legítimo, ele deve fazer isso. Não um governo, mas ele deve, como um cidadão, que ainda é, ele deve acompanhar para verificar se a condução do processo está sendo correta, já que ele foi destituído para tanto. No entanto, ele tomou esta decisão depois de ter conversado exatamente com aqueles indivíduos que supostamente lhe dariam um apoio externo, caso fosse necessário. Porque há um acordo entre o Hugo Chávez, o Evo Morales, o Rafael Correia, de apoios políticos e militares no caso de necessidade. São acordos expressos que saíram na imprensa e foram determinados, que inclusive o próprio Hugo Chávez e a Venezuela fizeram tratados militares com a Bolívia para reorganizar, reaparelhar e redistribuir os quartéis das unidades na Bolívia. É um tratado que foi assinado. Veja, existe isso. E ele volta com a perspectiva de vou fazer um governo paralelo. Aí ele comete um erro, não que ele vá querer fazer uma militância armada, é que ele abre espaço na Constituição para que, mediante qualquer interpretação nova, subjetiva dos que assumiram o poder, entrarem com o estado de exceção e cria-se uma confusão desnecessária. Curiosamente, os militares não participaram. Por quê? Porque não era necessário. Porque o Lugo estava tão desgastado, apesar da tentativa, correta ou não, de ter feito o governo técnico, e ele tentou, ele estava tão desgastado que não era necessário, o processo foi legal. OEA e ONU. Sonderman, fica para ti. Eu acho que, bom, a OEA vai se manifestar, né, da mesma coisa, né, ela leva o seu tempo, a reação é lenta, né, a OEA ainda tem a participação, a Unasul não tem a participação dos Estados Unidos, a OEA tem a participação de toda a América Latina, a ONU eu acho que tem problemas maiores para se preocupar do que... Mas de qualquer maneira, os países que estão aqui na volta, todos são da OEA e da ONU, sim, podem provocar o tema. Podem provocar, mas acho que, como o Sono estava colocando, de certa forma, não me entendam mal se eu colocar isso, a queda do Lugo, da forma como foi, também é uma evolução política no sentido, porque ele caiu porque ele foi um mau político, porque ele não conseguiu exercer um bom governo. A economia paraguaia, tirando a crise de 2008, que se refletiu em 2009, que o Paraguai teve uma queda do PIB de 15%, de 8%, ela subiu 15% em 2010, 8% em 2011 e até agora está em 3,8%. Ou seja, ele não caiu por motivo econômico. Não? Ele caiu por motivos políticos. Se o Paraguai fosse um parlamento,
os parlamentares teriam, se fosse parlamentarista, ele teria recebido um voto de desconfiança e o governo teria caído por um voto de desconfiança. Simples. Ele não caiu porque tentou um golpe, ele caiu porque politicamente ele estava insustentável. De certa forma, a reação, a construção desse processo é uma evolução. Os militares não estavam na rua, a população não está na rua, ele caiu de podre, se podemos dizer assim, né, de certa forma. Voltando à tua pergunta, acho que a ONU tem problemas muito maiores para se envolver. O problema da Síria é um problema grande, né? E eu entendo que, de repente, que o Mercosul, que é um bloco pequeno, porque economicamente são 4 países, mas ou a OEA ou a Unasul estão olhando um pouco o que está acontecendo no mercado comum, onde uma crise num pequeno país, que foi a Grécia, infectou a todo o organismo. Então, de repente, é uma evolução seguinte: não vamos deixar que essa crise, que não é uma crise econômica, que é uma crise política, afete a relação entre todos nós. Vamos ver como é que essa coisa evolui. Eu acho que há um crescimento da forma com que a América Latina está reagindo a esse tipo de coisa. Daniel, será que o mundo então está olhando o Paraguai com uma expectativa? Olha, em abril, que é logo ali, já tem eleição democrática e constitucionalmente prevista. Quem sabe corre normal até lá e vamos ver como isso se desenha? Me parece que, via o que aconteceu em Honduras, né, a tendência a nível internacional, e é o que apontam também as decisões que foram tomadas, é forçar, já que não há possibilidade de intervenção direta e não seria inclusive correto, né, forçar a que se mantenha um clima democrático a ponto que as novas eleições consigam resolver esse impasse criado do ponto de vista político, né? A suspensão do Mercosul, por exemplo, é até a data da eleição. Exatamente. A indicar que, olha, quando tiver a eleição, a sucessão será natural, então aí nós vamos aceitar o eleito. Puxão de orelha. Demonstra amadurecimento. Eu pergunto, e quem sabe a professora, até porque convive mais recentemente, tão intimamente com o Paraguai, a eleição do Lugo se sabia impossível porque não há a figura da reeleição. E como é que fica o Federico, que vai completar nesse mandato tampão? Ele fica inelegível? Não sei te responder. Pois é, não sei te responder. Não sei, porque eu acho que é uma situação muito recente ainda. Eles devem ter, eu não conheço também, nós vamos à busca dessa informação, algum mecanismo como se a sucessão se der nos últimos 6 meses, num ano, etc. Não tem na Constituição. Acho que não tem. Tem só a regra da não reeleição. E esse é o problema, porque se não está na Constituição, daqui a pouco se cria uma regra. Posso fazer, desculpa te interromper, talvez se abra um espaço aí, exatamente porque pelo fato de ele ser um vice-presidente, ele não pode assumir um Senado vitalício, porque ele não foi eleito diretamente. Podem fazer um paralelo, deixa eu explicar o e que nesse paralelo então ele pode ser reeleito. Deixa eu explicar o que seja isso, né? Nós não temos aqui. O Chile tem, né, ou tinha, o senador vitalício como prêmio por ter sido presidente eleito diretamente. Como ele não foi, de repente ele não pode ser um senador vitalício, mas ele pode ser reeleito. Uma forma que esses países encontraram para continuar pagando o que nós aqui pagamos como pensão. O ex-presidente fica eternamente remunerado. Mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar. O que é justo que se faça isso. Ele se torna senador vitalício. O chefe de Estado conhece mais do que o seu país do que muitos outros. Porque o senador vitalício não vai para casa, ele vai para o Senado. Trabalhar. Vai receber e vai trabalhar. E o vice não pode ser senador vitalício. Essa é a discussão, porque estamos discutindo, ele não foi eleito presidente. Ele não foi eleito. Aí ele poderá dizer, então me vou à reeleição. Só completando. No Washington Post tem uma preocupação do governo americano. A preocupação do governo americano, óbvio, que se restabeleça a democracia, mas é por causa da tríplice fronteira, porque é uma região muito sensível do ponto de vista de terrorismo né? Então essa é uma preocupação que os americanos têm no Paraguai. Nós vamos ao intervalo e voltamos para 1 minuto final de cada convidado.